Hoje nós vamos ver duas funções novas e junção dessas duas funções novas. Toma café para ficar acordado, até tomar umas 3 doses. A gente vai ver tanto duas funções novas quanto junções dessas duas funções para que a gente consiga ter um resultado legal no final, porque sem a junção a gente não consegue muito usufruir dessa função. É uma função lógica também, a primeira e a segunda. Eu vou me referir a elas como duas funções, mas elas são muito parecidas em como elas são feitas. O que elas mudam de uma para outra é porque uma é o contrário lógico da outra, mas isso a gente consegue pegar de boas. Então, a gente vai ver a função i e a função ou, e a gente vai ver elas em inglês também, para o pessoal que fica perguntando, como é que ela é em inglês? Como é que ela é em inglês? Eu sempre explico, tá? Então, podem ficar tranquilinhos, acalmar o coração de vocês que vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou comendo bombom, porque eu estou precisando de açúcar, e vamos nós. Aqui é só um repeteco da função se, a gente viu a função se comum, vimos a função se composta, a gente viu a função se até dizer chega, mas é necessário relembrar ela, porque aqui eu tenho o principal ponto da função se, que é ela ter um teste e uma condição. Ela só trabalha com um teste e uma condição. Se você quer trabalhar com mais testes, você tem que abrir mais funções, mais se's. E aí você já passa a ter que utilizar um se composto, que foi a aula passada que eu tive aí incríveis 10 pessoas mais ou menos na aula, porque era pré-feriado, né? Aí, hoje, como é pós-feriado, o povo leva isso muito a sério. Não vou para aula antes do feriado, não, gente, porque, né, é quase feriado. Aí, não vou para aula depois do feriado, não, né, gente, porque, né, foi pós-feriado, Ave Maria. Muito cansativo, muito cansativo. Sinto que não era nem para ter saído de casa. Mas, enfim, calma aí que tem pessoas mandando mensagem para mim. Pronto. Agora, a simplicidade dessa função se dá por conta de que você não consegue fazer mais do que já tem aí listado. Você só vai até um teste, uma condição, uma resposta verdadeira, uma resposta falsa. Mas e se eu tivesse necessidade de mais testes e mais condições, de mais critérios nessa função? Porque, por exemplo, se eu precisar que uma pessoa tenha uma idade específica e que ela tenha um peso específico para que ela possa fazer uma doação de sangue. Uma função se comum não resolve isso. Aula passada eu passo. Mas foi de boas. A atividade dessa aula de hoje, gente, é bem mais tranquilinha. Ela é só uma função. A aula passada eram quatro, nessa aqui é só uma. Eu tô, eu já tô com o coração mais mole. Então, vamos ver a diferença da função i para a função se. A função se eu tenho um teste, uma condição, uma resposta verdadeira, uma resposta falsa. Eu nem terminei de responder, eu acho. Eu ainda estou recebendo, viu? Ainda estou recebendo. É melhor me enviar atrasado do que não me enviar. E a função i, que é a primeira que a gente vai ver, e ou end, tá? Se também pode ser chamada de if, e aí também pode ser chamada de end. Você tem mais de um teste e uma condição. Nem consegui terminar, mas eu tenho fé que vai. Você vai se dedicar mais tarde, vai pegar um tempinho bom assim. Agora eu vou fazer. E pronto. A pessoa me liga 9h10 da manhã, como se eu pudesse atender. Minha senhora, tá de sacanagem, minha senhora. Vai ficar no vácuo, infelizmente. Super indico, não me liguem, tá, pessoas? Porque eu espero você desligar a ligação para mandar uma mensagem perguntando o que que foi? Que é muito mais fácil responder assim. Manda áudio, áudio é muito mais prático. A Camila e o Pedro Igor. A esse Gabriel Silva de It que vai para aula do Cris. Pronto, o Pedro Igor já logou, falta só a Camila. Vai, Camila, minha. Pronto, deu certo. Só gesticulei aqui pro Cris, que já tem 2 alunos para a aula dele. Pronto. Então, para a função i, eu tenho necessariamente mais do que um teste, mais do que uma condição. Eu tenho pelo menos duas células para fazer alguma proposta nela, para saber se ela passa, e caso ela passe, eu vou ter o verdadeiro ou falso. A resposta também é verdadeiro ou falso, tal como a função se comum. E caso você queira colocar outras respostas para substituir o verdadeiro ou falso, você vai ter que fazer uma junção da função i com a função se. Vamos para exemplos, para acho que fica mais tranquilo de você entender com exemplos. Vou abrir uma planilha nova e essa daqui vai ser o básico do básico do básico. Vou até renomear para básico do básico. Eu tenho aqui preço e data de validade.
No preço, eu vou colocar 5, 8, 6 e 7. E na data de validade, eu vou colocar 31/1 de 2021, 30/1 de 2021. E eu vou colocar aqui 26/1 de 2021 e 20/1 de 2021. Estou colocando datas e agora a gente vai criar uma função para saber se esse produto está vencido ou não. Vou colocar aqui como nome da função. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. 150 tá bom. Data de validade e eu coloco aqui uma situação. Deixa eu só trocar o mês, porque senão não vai ficar nada intuitivo. Justamente. Vou colocar aqui de abril, que senão não vai ficar nada intuitivo para vocês, senão vai ficar, nossa, mas isso já está tudo vencido. É porque vocês não têm, que não pensam que aqui pode ser só um exemplo em um universo paralelo, gente, Ave Maria. Pronto. E a situação? A gente vai criar uma situação bem simples. Eu vou querer um preço específico e eu vou querer uma data específica, tá? A data eu vou colocar como a data de hoje, se for menor do que a data de hoje. Porque se for menor do que a data de hoje, se tipo, for 4/4 de 2021 ou 3/4 de 2021, é porque já está vencido, tá? Então, igual i ou end, tá? Também seria satisfatório usar o end, porque é a mesma função, só que em inglês. Igual i, o preço ser diferente de zero, porque para mim o preço não importa, o que importa é a data, tá? Por isso que eu estou colocando preço diferente de zero. Ponto e vírgula, e a data ser menor do que hoje é 5, então 4/4 de 2021. Eu não sei se isso vai dar certo por conta de que eu estou expressando a data dessa maneira. Se der erro, é por conta da data. A gente pensa de outra forma. Deu falso. Pronto. Porque, como assim falso, Maurício? Não entendi. Deu falso pelo seguinte, porque nesse caso aqui, o meu valor é diferente. Diferente de zero, de fato. E eu acho que essa data também está meio estranha, porque eu não sei se dia 31, se esse mês tem 31 dias, esse mês não tem 31 dias. Eu acho que ele não entendeu isso direitinho. Vou trocar aqui para 30. Pronto, 30, 30, 30. Ok, deixa eu passar adiante a minha função. Pronto. Todas deram falso. Eu acho que a forma como eu expressei a data. Eu coloquei 04. 04/4. O lance da data aqui é problemático aqui, porque ele não está interpretando que isso é uma data. Ele está interpretando como se fosse um valor. Então, ele está meio que entendendo como se fosse o 4 somente, ou então 4 dividido por 4. Ele não está reconhecendo como se fosse uma data. Eu acho que esse exemplo não vai ficar tão bem ilustrado. Adoraria que ficasse, mas essa parte aqui ele não está conseguindo compreender que é uma data. Está pensando que é um número normal. Então, vamos para outro exemplo aqui, que talvez fique mais simples. Algo menos ousado. Ousei e não deu certo. Tem uma outra função aqui que já está pronta. E essa função é sobre pré-requisitos para vacinação, tá? A nossa vacina, gravata, eu trouxe de casa. Rouba de alguém, rouba de alguém. Crisel tá pedindo uma gravata. Então, como é que a gente vai fazer essa função e como é que ela vai ser expressa? Quais são os testes e as condições? Eu vou ter que a idade mínima é 55 anos e trabalhar com uma profissão de risco. Aqui vai ser para vacinação na semana que vem, que eu acho que já vai ter chego pelo menos nessa idade. Dia, sei lá, 15, a partir do dia 15. Do dia 15 de abril. Aí essas pessoas vão começar a ter prioridade para isso. E preenchido na minha tabela, eu tenho a idade e se a pessoa trabalha com uma profissão de risco ou não. Caso a pessoa tenha a idade acima de 55 anos, ou pelo menos 55 anos, e ela trabalha com a profissão de risco, ela já vai poder ser vacinada nessa próxima campanha. Então, vamos começar com a função igual i. Vou clicar na idade, a idade tem que ser maior ou igual ao quê? A 55 anos. E também essa pessoa tem que
trabalhar com uma profissão de risco. Então, a profissão de risco tem que ser igual a sim. Não tem diferença de ser sim maiúsculo ou sim minúsculo, ele vai entender que é o mesmo texto, e eu dou meu enter. Deu falso por quê? Porque ela não tem a idade, mas ela tem a profissão de risco. E eu tenho dois testes, duas condições por causa disso. Isso aí já é atividade? Não, minha jovem. Atividade só mais tarde. Pode ficar tranquilo. Essa Lari Souza aqui ainda... Eu não sei quem é você, minha jovem. Aceite o convite para a aula do idoso. Tu tem alguma Lari Souza? Tu tem alguma Lari Souza? Tu não vai conseguir escutar. Ele bota a orelha no vidro como se ele fosse conseguir me escutar. Bom, eu reabri a função e vocês estão vendo que ela é bem pequenininha. Ó. Eu tenho o meu teste realizado na 3. Eu estou perguntando se a 3 é maior ou igual a 55. E eu tenho um teste realizado na B3, perguntando se a B3 é igual a 5. Tem alguma Lari Souza? Tu vai dar aula para alguma Larissa, alguma coisa assim? Ela tem que entrar no outro link que tu dá no mensagem. Aí, No segundo link, manda ela dar uma olhada lá. eu tenho que avisar para ela, porque ela tá logando aqui e tá ficando aqui. Eu acabei de... Pronto. Vamos fazer mais uma, igual I, a idade maior ou igual a 55, e a profissão ser de risco, ou seja, o sim para a profissão de risco. Caso as duas deem verdadeiro, aí eu tenho como resposta final verdadeiro. Aqui a pessoa não tinha idade e não tinha profissão de risco, então vai ficar lá para as últimas campanhas. Nesse caso aqui, para essas últimas duas, na opinião de vocês, vai dar verdadeiro em alguma delas? Ditem para mim aí no chat. Só de 25, a última. A última. Vamos fazer aqui igual. Eu já queria tacar o se, né? Idade maior ou igual a 55, ponto e vírgula. A situação em relação à profissão de risco ser igual a sim. Deu falso. E a última eu faço com ela em inglês, igual end, abro meu parêntese, clico na primeira célula que eu vou testar, faço o meu comparador com 55, ponto e vírgula, e na segunda, caso ela seja igual a sim. Bem tranquilinho, dou meu enter e essa dá verdadeiro, porque tanto ela tem a idade quanto ela tem a profissão de risco. Nossa função I, ela é mais criteriosa do que a próxima função que eu vou explicar, porque tem que passar nos dois casos, tem que dar certo nos dois casos, tem que dar verdadeiro nos dois casos. Se der só em um deles, a resposta é considerada como falsa, porque tem que ser nos dois, ok? Ah, Maurício, e eu só posso utilizar dois? Não, você pode utilizar 3, 4, 5, 10 casos diferentes. Eu só não vou fazer com tantos casos porque vai ficar muito extensivo e vai beirar o maçante. Mas a resposta, se você utilizar a função sempre desse jeito, pequenininha assim, com poucas informações, vai ser sempre verdadeiro ou falso. Caso você queira trocar a resposta, colocar uma coisa diferente, colocar alguma informação diferente como resposta final, aí você tem que apelar para uma junção de funções, tá? Deixa eu trocar aqui para situação 1 e com si, para que vocês entendam como é que a gente faz essa brincadeira. Se eu quero trocar as respostas para verdadeiro ou falso, qual é que é a função que faz isso? É a função se. Ela é criada justamente para fazer um teste lógico e responder coisas diferentes de verdadeiro e falso, caso você queira. Então, para esse caso, para essa nossa situação momentânea, eu não quero continuar com verdadeiro ou falso. Eu quero começar aqui com participa ou não participa, vacinado ou não vacinado, deixa eu ver, imunizado ou não imunizado. Deixa eu pensar outras possibilidades mais engraçadas, que não sejam ofensivas. É, eu acho que eu vou colocar apto e não apto. Não é engraçado, mas tem mais lógica para o que eu estou fazendo. Porque se essa pessoa tem a idade e tem um trabalho de risco, ela está apta a ser vacinada nessa campanha. Então vamos nós. Como é que se colocam uma função I com uma função si? Você começa com a função si,
igual se, aí você só abre o parêntese. Depois você começa a função i, e aí você também abre o parêntese. Ah, Maurício, e se for em inglês? Começa com a função if, abre o parêntese, e depois vai para a função end, e abre o parêntese. E aí você vai construir a sua parte lógica, que é exatamente igual. Que a idade seja maior ou igual a 55 e que a profissão seja de risco. Terminei a parte lógica, coloco o meu parêntese. O que vem depois desse parêntese é um ponto e vírgula, e aí as palavras que substituem o verdadeiro e o falso. Que no meu caso aqui vão ser apto e não apto. Pronto. Vou dar o meu enter para ver a minha resposta. Esse primeiro está não apto, por quê? Porque ela deu falsa no normal, então uma das duas condições dela não dá verdadeiro, por isso que dá falso no final. E aí eu tenho as outras junções. Vamos passar aqui adiante para ver. Todas que deram falso, obviamente, vão dar não apto, né? Porque aqui é só uma substituição. O falso foi substituído por não apto. E o último que deu verdadeiro vai dar apto. Mas eu vou fazer o último só para ficar bem fixado. Se eu quero fazer uma junção das duas funções, começo com igual se ou igual if, porque ele vem primeiro, abro meu parêntese e depois o end. Eu não preciso de mais um igual aqui não, tá, gente? Eu só abro a função de novo, que é o end ou o i. Aqui a gente vai fazer em inglês, vamos fazer com o end de novo. Abro meu parêntese, faço a parte lógica, que são os testes e condições. No caso, o A6 tem que ser maior ou igual a 55, ponto e vírgula, e a profissão tem que ser de risco, exatamente igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho o parêntese, isso daqui eu encerro a minha função i, ó, e agora eu vou ter que fazer o restante da função se com o ponto e vírgula e com as palavras que vão substituir o valor verdadeiro e o valor falso. A primeira substitui o valor verdadeiro, que vai ser o apto, fecho as minhas aspas, ponto e vírgula, e a segunda substitui meu valor falso, o não apto. E aí eu fecho somente o parêntese que está encerrando. Opa, esqueci as aspas. Fecho o parêntese que está encerrando e todo parêntese que se abre, você fecha. Ó. O primeiro foi fechado aqui e o segundo foi fechado aqui. Pronto, se deu tudo certo, você dá um enter e está lá, tudo tranquilo. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, que vai deixar isso mais claro sobre a questão dos resultados. Tá? Para duas funções, para uma função i que tenha dois testes e duas condições, o que, que você vai ter? Que ela vai dar verdadeiro se somente se for verdadeiro no primeiro teste e verdadeiro no segundo teste, tá? Se você tem verdadeiro no primeiro teste e falso, como era o caso da pessoa ter a idade, mas não ter uma profissão de risco, vai dar falso. Se for o caso da pessoa, naquele exemplo anterior, não ter a idade, mas ter a profissão de risco, também vai dar falso. E caso a pessoa nem tenha a idade e nem tenha a profissão de risco, o falso e o falso, vai finalizar com falso. Vocês vão ver aí que a possibilidade de dar falso é muito maior do que dar verdadeiro, porque ela é uma função que tem mais critério. Tem que dar certo nos dois para dar certo no final, tá? Sobre a função i e se com i, tá claro para geral? Ou nem? Diga. Tá suave? Ô, Glória. Diga, Samiri. Tá de boa? Quero mais opiniões, mais opiniões. Esse barulhinho que apareceu aí é a notificação de que o Windows não é original. Não usem softwares piratas, meus queridos. Fez coisa pior? Exatamente. Eu acho que a gente tinha falado tio e não falou mais nada. O que que foi, mais jovem? Vou ter que sair da aula porque estou na casa da minha tia que tá com muita gente. Aí tem como você mandar a gravação e a atividade depois? Pode deixar, eu mando sim. Só tem que me lembrar, tá? Manda uma mensagem para mim. Ei, Maurício, a gravação. Pronto, pronto. Vamos nós para dar continuidade. A continuidade vai ser em relação à próxima função, que é a função ou or, tá? Em inglês ela fica basicamente desse jeito. Não tem segredo para essa função, porque ela é basicamente idêntica como a função se é construída, tá?
você vai colocar igual o ou e começar com seus testes e suas condições. O BO dela é que, como eu falei no começo da aula, ela é o contrário lógico da função se. Ou seja, o que a se responde, ela meio que responde ao contrário, entre aspas, tá? Então, vamos começar aqui o exemplo já com igual ou or, tá? Vou colocar em português primeiro, abro meu parêntese. Eu vou clicar na primeira célula e vou continuar com o mesmo teste, a mesma condição. Por quê, Maurício? Porque são duas funções que cabem utilizar do mesmo jeito. O que diferencia de uma para outra é o que ela responde no final, mas a sintaxe vai permanecer basicamente do mesmo jeito. Tenho A3 maior ou igual a 55, clico na próxima célula, e que eu me lembre, essa daqui tinha que ser igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho o meu parêntese. E aí eu vou dar meu Enter, e a gente vai ver a diferença agora, tá? Porque enquanto para a função i deu falso no primeiro, para a função ou deu verdadeiro. Situação ou. Só que tá faltando aqui em cima. Vou aproveitar e corrigir logo aqui. Situação se com ou. É que estava com numeração aqui que não era necessário. Pronto. Vejam a resposta e vejam como ela é contrária. Como assim contrária? Porque para essa função deu falso, ela com i deu falso, e ela com ou deu verdadeiro. Porque o ou tem menos critérios. Se uma das condições der verdadeiro, ele já meio que ignora todas as outras, e é como se todas as outras dessem verdadeiro também, porque ele vai responder no final verdadeiro. Vamos fazer mais uma vez, igual ou, abro meu parêntese, ele já meio que completou para mim, mas eu quero digitar tudo do zero. Primeira célula, no caso, a célula que tem a idade ser maior ou igual a 55 e a profissão de risco ser igual a sim. Para esse caso aqui, vai dar verdadeiro ou falso, gente? Na opinião de vocês? Para esse exemplo em específico. Vamos ver as opiniões. Calma aí, tem a Rani para colocar na aula do Denis, o Felipe para colocar na aula do Denis. Verdadeiro, falso, falso. Vai dar falso, tá? Porque eu falei só porque eu sou rebelde, quando não segue os demais. Então, essa dá falso pelo seguinte motivo: aqui deu falso e aqui deu falso. Falso com falso não é verdadeiro, não, tá, gente? Falso com falso é falso, beleza? Aqui não trabalhamos com essas questões matemáticas estranhas. Aqui é o básico reina, tá? Não tem como dar verdadeiro se as duas são falsas. Mas se uma for verdadeira e a outra for falsa, aí dá verdadeiro. Vamos para mais uma igual ou, dessa vez em inglês or, tá? Abro meu parêntese, clico na primeira célula, tem que ser maior ou igual a 55, e a segunda célula tem que ser igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese, dou meu enter. Deu verdadeiro por quê? Porque 25 não é a idade que eu quero, mas eu quero uma pessoa que trabalhe com profissão de risco. Por isso deu verdadeiro, porque uma das alternativas deu. Vou passar adiante, e a última deu verdadeiro, porque é verdadeiro na primeira e verdadeiro na segunda, então é verdadeiro na final, tá? Vamos acompanhar a tabelinha verdade da função ou. Essa mesma tabelinha que a gente viu aqui para a função i, a gente vai ver para a função ou. De acordo com as possibilidades, a gente vai ver se responde verdadeiro ou falso. Quando os dois forem verdadeiros, a resposta final é verdadeira. Quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, a resposta vai ser verdadeira do mesmo jeito. Quando o primeiro for falso e o segundo for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeiro do mesmo jeito. E se os dois forem falsos, aí ela responde falso, tá? Aí ela não vai responder verdadeiro do nada aqui também não. Então vocês vão ver que são contrários lógicos, tá? Enquanto para a função i é muito difícil dar verdadeiro, para a função ou é muito difícil dar falso, tá? Só é falso se as duas forem falsas mesmo. E aí, quando utilizar a função i, quando utilizar a função ou? Na maioria das vezes, você vai se satisfazer com a função i, tá? Porque às vezes é meio complicado você pensar numa função em que só a função ou funcione, sirva e pronto. Então, temos esses, como eu posso dizer? Esses
Pormenores, essas questões práticas, tá? Indico que sempre utilize em A e quando você tiver alguma necessidade que você possa ser menos criterioso, que você utilize a função OU. Vamos para continuidade, porque aqui eu acabei de ensinar vocês a função OU, mas antes eu ensinei a se com I, que era para a gente poder trocar as respostas. A se com OU também funciona e também tem sentido. Você começa também com o se primeiro, abre seu parêntese, depois você coloca a OU, abre seu parêntese, coloca a parte lógica da função, que nesse caso vai ser se a idade for maior ou igual a 55 e se a profissão for de risco. Deixa eu só ver se tem mais alguém para colocar na aula do Denis. Tem o Davi. Pronto. Depois disso, encerrei a parte lógica. Fecho o parêntese, ponho o ponto e vírgula, e aí eu dou sequência com as palavras que vão substituir o valor verdadeiro e o valor falso, que vai ser, nesse exemplo, apto e não apto. Fecho as minhas aspas e fecho meu parêntese. Beleza? Fica um pouquinho menor o texto, mas a parte lógica está igual e também as respostas estão iguais. O negócio, a única diferença dessa função para essa outra que a gente fez é que aqui tem e aqui tem ou. Somente isso, tá? Sobre a nossa função ou, tá tranquilo para geral? Eu ainda vou passar mais um exemplo, tá? Não fiquem, não acho que a gente já vai atacar exercício aqui não. Eu vou passar outro exemplo, sim. Lilian Maria para. Eita, mandei a Lilian para minha aula. Eita, 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 pronto. Resolvido. Tá tranquilo? Tá tranquilo? E o resto de vocês, tá tranquilo? Pronto, pois vou passar mais um exemplo aqui, tá? Que vai ser com o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo são três condições. São três coisas para a gente testar. Então, aqui a função vai ficar um pouquinho maior. E eu já vou responder ela com compatível e não compatível, tá? Vamos analisar aqui os testes e condições que a gente vai fazer. O tipo sanguíneo para essa campanha em específico é só o A. Digamos que o Hemoce já está com AB e O o suficiente, querem apenas A, tá? O peso, caso vocês não saibam, para realizar uma doação de sangue é sempre de 50 quilos para cima. Se você tem 49, se você tem 49.900 gramas, você não pode fazer doação. E a idade mínima para fazer uma doação é de 18 anos. Você não pode doar antes disso. Todos esses critérios são critérios que vocês têm que seguir, que vocês têm que bater para conseguir ser compatível a essa doação. E caso qualquer um desses não seja, você é não compatível. Então a melhor função para cá é a função I, tá? Só que a gente vai fazer com a ou só para também, né, dar aquela brincada. Começo com igual. Nesse caso, eu não vou querer que me responda verdadeiro ou falso. Eu quero que me responda compatível e não compatível. Então eu já começo com a função se, tá? Em inglês, a nossa função if. E já abro parêntese. Nesse primeiro momento eu vou utilizar aí, então tá com a end aqui junto. E aí vamos para as partes lógicas, porque o tipo sanguíneo tem que ser igual a A. Então clico no tipo sanguíneo e ele tem que ser igual a A. Pronto, a primeira parte foi feita. Vamos para o próximo teste. O peso, eu clico no peso, ele tem que ser maior ou igual a 50 quilos, tá? Que o peso mínimo é 50, mas se você doa com 50, doa com 50 quilos e 1 grama, tá? Você só não doa com 49 ou menos. Fiz o meu segundo passo. Vamos para o terceiro, porque são três questões lógicas aqui para a gente sanar. Vou mandar aqui mais 2 pessoas para a aula do Denis. Esse if me deu dor de cabeça. Homem, rapaz, homem. Passou, passou. Aqui tá bem mais fácil. E aí a idade, que a idade da pessoa, ela tem que ser mínima de 18 anos. Então, maior ou igual a 18 anos. Se ela fez 18, ela já pode doar. Menos de 18 não pode. Fecho meu parêntese e com isso eu vou ter colocado os meus 3 testes e condições. A primeira de ser igual ao tipo sanguíneo de a segunda de ter pelo menos 50 quilos e a terceira de ter pelo menos 18 anos. Dá-lhe ponto e vírgula, e aí a gente segue para as respostas, que são só duas, compatível e não compatível. Abro aspas para o compatível. Opa. E depois o não compatível. Fecho as minhas aspas e fecho meu parêntese.
E aí, gente, vocês acham que essa primeira pessoa aqui, ela é compatível ou não? Analisem aí. Vou dar uma olhada nas respostas de vocês. Ela é compatível, 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 vamos ver. Vou dar meu enter aqui. E ela é compatível, porque ela tem o tipo sanguíneo que eu quero, ela tem o peso mínimo que eu quero e ela tem a idade também. Compatível. Vamos passar adiante. Essa é não compatível, ela não tem o tipo sanguíneo, ela não tem o peso e não tem a idade. Vamos passar adiante. Essa pessoa não tem o tipo sanguíneo, tem o peso e tem a idade. Vamos passar adiante. Essa daqui não tem o tipo sanguíneo, tem o peso e tem a idade. Passar mais uma vez adiante. Essa tem o tipo sanguíneo, tem o peso, mas não tem a idade. Imagina, a pessoa com 16 anos, com 120 quilos, ou é de pura massa muscular, ou isso daqui é muito fast food. E vamos passar aqui mais adiante para ver se pelo menos alguém mais vai também ser compatível. Todo o restante não é compatível, gente. Somente o primeiro. Por quê? Porque todo o restante não bate mais as três condições ao mesmo tempo. O que também é bem difícil, porque imagine que quanto mais condições, mais difícil é para você bater as três condições, tá? Deixa eu ver aqui se eu posso dar uma roubada. Vou dar uma roubada aqui em alguém. Essa tem o tipo sanguíneo e só não tem a idade. Pronto. Essa pessoa era um gato, tá? Ela tinha de fato 18 anos, pelo menos. Ela não tinha 16. Porque eu acho que 120 quilos para uma pessoa de 16 anos é muito incompatível. Pronto. Agora temos mais um compatível, porque tem o tipo sanguíneo, tem o peso e tem a idade. Não tem só o peso, como dobra e ainda coloca mais um cadinho. Beleza? O pessoal que deve estar se perguntando, ele não vai refazer a função, não vai fazer de novo. Eu vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer aqui na OU. Por quê? É basicamente a mesma coisa, gente. Só o que vai mudar é que no lugar do I eu vou colocar o OU, mas vai ser a mesma restrição. Igual se com OU dessa vez, ou igual if com or, tá? O tipo sanguíneo tem que ser igual, não tem ninguém para colocar em aula, a ponto e vírgula. O peso tem que ser maior ou igual a 55 e a idade tem que ser maior ou igual a 18. Até então foi igual, a mesma função, é do mesmo jeito. Inclusive as próprias respostas também. Eu vou colocar aqui compatível e não compatível. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese e aí eu vou dar o meu enter. Só que antes disso, isso aí vai dar compatível ou não? É só 50, né não? É. Eu coloquei mais? Ah, é verdade, eu coloquei 55, é 50. Valeu, meu joia. Aí eu peguei da outra atividade, que era 55 anos. Mas e aí, vai dar compatível ou não? Lembrando que agora a gente já está falando da função ou. Nós estamos falando da função se não. A hora que o Kelvin vai entrar, meu Deus do céu, esse povo. Vai, vai. Vai na escola de samba, gente. É compatível ou não compatível? Ora vai, vai. Ah, rapaz. Compatível. Claro que é porque a gente está falando de uma função ou. Então, qualquer uma das três que der verdadeiro, no final vai dar verdadeiro. E no lugar do verdadeiro aqui tem a palavra compatível. Inclusive, se eu passar adiante aqui, somente uma não vai ser compatível, porque ela tanto não tem o tipo sanguíneo, não tem o peso, não tem a idade. Todo o restante, se tem uma das coisas aqui, se tem ou o peso, ou a idade, ou o tipo sanguíneo, já segue o bonde, porque já é compatível e pronto, tá? Essa ausência de critério faz com que essa função ela seja muito difícil de aplicar. Como eu falei, você vai se satisfazer em 90% dos casos com a função i. Você vai ter que pensar bastante em um momento em que você só possa utilizar a função ou. Beleza? A gente vai fazer um último exemplo e aí eu taco a atividade. A atividade é de boas, só que eu não vou explicar a atividade, beleza? O texto é autoexplicativo. O máximo que eu vou fazer é ler o texto e dizer o que é IDH. Mas depois disso, vocês que vão ter que, né, o famoso
malemolência e vão se rebolando aí. A última explicação que eu tenho para fazer, essa última proposição, é uma bolsa de estudos. Essa bolsa de estudos vai ser cedida para alunos que têm uma nota mínima de 8 e uma frequência mínima de 75, tá? Pessoas que batem esses dois parâmetros, elas têm chance alta. Quem não bate os dois parâmetros tem chance baixa, porque vai que ela chega lá no reitor, passa um queixo nele e ele acaba cedendo a bolsa. Então, tem muitas possibilidades. Mas tem mais chance quem realmente tem a nota e quem tem a frequência. Vamos aplicar a função agora. Igual. Aqui, como eu já quero como resposta chance alta e chance baixa, então eu vou começar com o se já. Se ou if, tá? Abro meu parêntese. E aí, depois, como a gente vai fazer a função i, ou a gente coloca o i, ou a gente coloca o end, tá? Em português ou em inglês. Vou clicar na primeira nota e ela tem que ser nota mínima de 9. Então, maior ou igual a 9. Ponto e vírgula. A frequência tem que ser de pelo menos 75. Então, clico na frequência e ela tem que ser maior ou igual a 75. Fecho meu parêntese, porque com isso é 8, eu coloquei 9, né? Vou colocar 8,5 agora é só de ruim. Pronto. 8 já é muito grande essa nota. 8,5, Ave Maria. Pronto. Depois disso, ó, eu encerrei a parte lógica. Quando eu falo parte lógica, é tudo que vem depois do i, tá? Que aí eu vou ter os meus testes e as minhas condições. Põe o ponto e vírgula depois desse parêntese para colocar as coisas que vão configurar o meu se, que no caso vão ser as palavras chance alta e chance baixa. Fecho minhas aspas, fecho meu parêntese e vamos fazer só uma releitura. Se i A3 maior ou igual a 8, ponto e vírgula, B3 maior ou igual a 75, eu vou ter como resposta chance alta ou chance baixa. Para esse caso, na função i, eu tenho que dar positivo ou verdadeiro nos dois, tá? Então, tanto eu tenho que ter a nota, quanto eu tenho que ter a frequência. E aí eu tenho chance alta. Se eu não tiver ou a nota ou a frequência, eu tenho chance baixa. Se eu nem tiver nenhuma das duas, é chance baixa 100%. Dou meu Enter, e a resposta é chance alta. Por quê? Porque eu tenho a nota e tenho a frequência. Minha nota é maior ou igual a 8 e a minha frequência é maior ou igual a 75. Vamos passar adiante para os próximos para ver como é que a gente tem, o que a gente tem de resposta. Vou passar até aqui. Eu tenho várias chances altas, por quê? Porque todas as pessoas têm os parâmetros que eu estou exigindo. Nesse caso aqui, desse com chance baixa, ele não tem, porque a nota dele está 7 e eu preciso que a nota seja de 8. Ele tem muita frequência, mas tem uma nota baixa. Passar adiante aqui até encerrar. Eu tenho uma quantidade bem grande agora de chances baixas, porque começou a aparecer os alunos ruins, os meninos que têm nota baixa e frequência baixa. Esse aqui ainda bate na frequência, mas não bate na nota. Esse aqui bate na frequência, mas não bate na nota. Esse daqui não bate na frequência, mas bate na nota. E os últimos dois, eu tenho tanto a nota quanto a frequência boas, tá? Abrindo aqui de novo a função. E agora a gente vai fazer a nossa outra função, que é com ou, para a gente fazer um contrário lógico a isso. Igual se ou if. Vou fazer uma em português agora, que faz tempo que eu não faço. Ou, que é a nova função, que é a função que a gente vai utilizar agora. Aqui nós usamos a i, agora a gente vai usar a ou. Vou clicar na nota, os mesmos testes, mesmas condições, ser maior ou igual a 8, e a frequência ser maior ou igual a 75. Fecho o parêntese porque eu encerrei a parte lógica, coloco um ponto e vírgula para começar a colocar as palavras que vão substituir valores verdadeiros e falsos, que vai ser chance alta e chance baixa. Fecho as minhas aspas e fecho mais um parêntese. Pronto. Agora vamos ver o que ela vai responder. Vou dar meu Enter. E esse aluno tem chance alta. Por quê? Porque ele bate nas duas. De boas. Teve tanto chance alta para I quanto chance alta para OU. Vamos passar adiante aqui, até a metade. E aí eu tenho que quase todo mundo tem chance alta. Tá? Quase todo mundo tem chance alta. Por quê? Porque esse aqui, por exemplo, a nota dele é baixa, mas a frequência dele é alta. Tá? Todo o restante já estava dando chance alta para ir, então não tem nem o que discutir além. Mas isso aqui dá para discutir, porque não é justo que essa pessoa passe se ela tem uma nota tão baixa. Mas como a função que a gente está usando permite, então a gente faz o quê? A gente aceita. Vamos passar adiante e completar. Contemplem o resultado da nossa função.
basicamente todo mundo tem chance alta por conta da falta de critério da função ou, tá? Tem gente passando com 6,5, ficando com chance alta para a bolsa com 6,5 de nota e com 75 de frequência. Tem gente com 64 de frequência passando. Por quê? Porque caso uma das duas dê verdadeiro, a função final responde verdadeiro. Beleza? Aí eu acho que geral conseguiu captar a mensagem e agora a gente pode dar-lhe atividade. Eu não entendi. Tem um coração aí? Eu não sei. É porque eu não consigo entender o que é a carinha que você mandou. Eu só vi quadradinhos, viu, Carla? Só vi quadradinhos. Vamos passar a atividade? Vamos não, vamos não. Vamos. Ei! Ah, se os professores usarem... Não, meu boletim não é assim, não. Meu boletim é mais zoado. Ó, eu vou aumentar o zoom e a gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre o que que é essa... O que que são esses dados que estão aparecendo na sua tela. Pessoal, quem aqui sabe o que é IDH? IDH. Quem aqui sabe diz eu. Quem não sabe diz sei não. Sei não. Sei não. Faço nem ideia. E o resto? O resto que está dormindo? Eu sei. Opa, uma que saiba. Então, Ana Clara, explica pra gente o que que é desenvolvimento humano, mas o que que ele é exatamente? Exatamente. Ah, não, mas só de saber o que ele é já é muita coisa. Porque quando você não sabe, você fica muito à mercê de algumas falcatruas que usam essas informações como se elas fossem extremamente relevantes ou irrelevantes, e você fica só no, mas eu não sei nem o que é isso, tá? O índice de desenvolvimento humano, gente, é um dado estatístico que é gerado em cima de educação, saúde e renda. Você leva em consideração esses três dados e você faz um cálculo para saber se aquela localidade tem um índice de desenvolvimento humano elevado ou não. Quanto maiores os índices de saúde, renda, e qual foi o outro que eu falei? Saúde, renda e educação, quanto maiores forem os índices locais, maior é o IDH. Ele sempre chega próximo de 1, tá? Ele vai de 0 até 1. Ele só chega próximo de 1. Ele nunca dá exatamente 1, ok? Então, vamos fazer alguns paralelos antes da gente vir para a atividade em si. Eu vou colocar aqui IDH, bairro de Fortaleza. Pronto. Esse daqui são os 7 maiores IDHs em Fortaleza, tá? Temos o bairro Meireles com 0,953. Aqui está 47 pontos de 1. Então, teoricamente, é um IDH maravilhoso, lindo. O que quer dizer que esse bairro tem saneamento, que as pessoas têm um nível educacional e uma renda muito altas, tá? Então, teoricamente, seria um bairro muito bom para morar. Além disso, tem o Aldeota com 867, 0,867, Dionísio Torres, Mucuripe, Guararapes e a Praia de Iracema. Eu acho que esse arquivo não está mais disponível. Ele não está mais disponível. Isso daqui era um índice que tem todos os bairros de Fortaleza. Deixa eu colocar aqui IDH europeu de 2020. Mas esse daqui, esses censos, gente, eles não saem de 10 em 10 anos exatamente. E não saiu o censo do ano passado porque todos os estudos e levantamentos que foram para ser feitos com pessoas foram cancelados no ano passado por conta do corona. Mas deixa eu colocar aqui IDH Europa. Guardem o 0,953, porque a nossa qual era o bairro que tinha 0,953? O nosso Meireles é um bairro que tem o IDH mais alto do que a Noruega, que é um dos maiores, que é o maior IDH da Europa, tá? Então, teoricamente, né, o nosso bairro Meireles é tão bom quanto a Noruega. Só que isso é o IDH da Noruega como um todo. Vou colocar aqui o IDH do Brasil, vamos ver a nossa média, tá? O do Brasil é o 84º colocado, mas eu quero ver o número em específico. Deixa eu só pesquisar aqui Brasil.
Pronto, 762. Não é ruim? Claro que não é ruim. Isso aqui é muito bom, na verdade. Só que isso é uma média geral. Porque contemplem os piores bairros de Fortaleza. Guardem o número do Meireles, que é 953. Ainda guardem. Vamos ver os piores. Dá para entender o abismo social de um para o outro? De um bairro que é muito bom para outro bairro que beira o irrelevante, o número que ele expressa? Deu para sentir o baque? Porque é um tapa na cara, gente. Um bairro é excelente e os outros não é relevante, não. O Meireles não tem metade das pessoas que tem nesses bairros aqui, tá? O Meireles tem bem poucos moradores, mas daí vocês tiram. O meu bairro tá aqui, ó. É o, é o penúltimo da listagem. Dali Siqueira. Nós é primeiro reverso, cara. Nós é primeiro reverso. Mas o meu bairro é péssimo, mas eu não imagino como deva ser a situação dos que estão abaixo dele, porque, meu divino. Então, para essa tabela, é necessário vocês levarem em consideração o IDH, levarem em consideração as ocorrências diárias e levarem em consideração o saneamento, tá? E como é que vocês vão construir a função? Essa função, de acordo com o que você for considerar, vai dizer que o bairro é de risco ou é um bairro normal. Diante disso, o bairro com IDH abaixo de 165, acima de 20 ocorrências diárias, ou seja, ocorrências que eu falo, ocorrências criminais, tá? E com saneamento inferior a 50% são considerados bairros de risco, tá? Caso contrário, são bairros normais. O que eu quero dizer? Que qualquer um desses dados que bata essa informação já é para ser considerado como bairro de risco. Não entendi ainda, Maurício. Se o IDHM de um bairro já for menor do que 165, ele já é bairro de risco. Ponto. Tá? Se ele tiver zero de ocorrências diárias e 100% de saneamento, se ele já tem o IDH tão baixo, ele já é bairro de risco. Beleza? E aí vocês vão criar uma função que me expresse isso. Tá? Não vou dizer qual, não vou dizer como, porque o desafio é você tentar. Você vai fazendo, vai dando a sua resposta, vai vendo se é aquilo, me manda, eu já meio que respondo para vocês. Ah, isso aqui não está correto, isso aqui não está correto, isso aqui está correto. Dependendo do que tiver faltando ou não na função, só que quem tem que criar são vocês. Aí, aí você não pode dar as pescas pro povo, mas talvez seja, beleza? Lembrando que, como a resposta é bairro de risco ou bairro normal, obrigatoriamente você vai usar um if ou um se, tá? Obrigatoriamente você começa com if ou se. Aí você tem que pensar se você vai utilizar qual a outra função, tá? Lembrando que nós vimos duas. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estejam livres aí. Kelvin, meu bom, a gente está vendo os teus armários aí. Cuidado. E a tua testa agora. Pronto. Nada além. Nós não vimos nada além. Ou será que não? Copiei o link e já compartilhei com vocês, tá? Vou pausar a gravação